Acompanhe essa leitura comigo, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções de alegria, dizendo: cantem para nós canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrase-na até os alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você fez a nós. Feliz aquele que pregar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. A gente tem aqui uma peça literária do livro dos Salmos, este livro tão significativo que está no coração, no centro desta Bíblia que a gente conhece. O livro dos Salmos tem a vida do povo de Israel, seus dilemas, suas histórias, suas orações individuais e coletivas, se expressando cada vez mais aqui como a dinâmica de vida do povo hebreu, do povo israelita. E este Salmo de número 137, que a gente acabou de ler, não é diferente. Não é diferente porque aqui a gente tem a alma do salmista expressando o que está sentindo, aquilo que povoa a sua mente, a sua percepção diante da realidade da vida e a sua percepção também diante de Deus. Esse texto trata-se de uma experiência vivida pelo povo de Israel, a experiência do cativeiro, o cativeiro babilônico, em 586 a.C., a Babilônia, ela invade o reino do sul, e aqui ela destrói todas as partes da estrutura da cidade significativas ao povo de Israel, inclusive o templo faz parte dessas destruições que foram feitas pelo povo da Babilônia, pelos exércitos da Babilônia, e uma leva de gente, de pessoas, é agora colocada como oprimidas num lugar diferente, numa região diferente, num contexto que eles não conheciam, que é a Babilônia. E é neste contexto que o salmista aqui está orando. Alguns estudiosos chegam a afirmar que esta é uma lamentação, uma oração do Jeremias, mas não há um consenso quanto à autoria, mas de fato a gente percebe uma alma que está aberta e está conversando com Deus sobre os seus dilemas. Esse texto revela uma experiência minha e sua. Quem de nós nunca conversamos com Deus, abrindo a nossa alma, o nosso coração, dizendo aquilo que a gente sente e colocando para fora os sentimentos, inclusive aqueles sentimentos mais difíceis de tentar acomodar em nós, mas mesmo assim a gente conversa e a gente coloca diante do Senhor. É isso aqui que o salmista está fazendo. E a gente poderia pensar sobre esse texto, que mesmo diante desse contexto de exílio, de sofrimento, de dor, de revolta, de desânimo, um saudosismo tomando conta deles, de nostalgia, de melancolia, de mágoa, de ausência de perdão, mesmo diante de todo esse contexto, eu queria desafiar você a pensar comigo, com esse texto, sobre o tema: há motivos para cantar. Mas como assim há motivos para cantar? Você acabou de dizer que o povo está exilado, e o próprio texto revela
o momento que eles estão vivendo, estão cativos, estão presos a uma estrutura de domínio sobre eles. O texto começa dizendo que junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Como que há motivo para cantar? Esses rios que o texto menciona, provavelmente os dois mais conhecidos e maiores rios ali da Babilônia, o Tigre e o Eufrates, e a expressão às margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Alguns estudiosos afirmam que essa expressão, ela pode ter vindo do próprio povo, ou o salmista, olhando o seu reflexo na água, e olhando para si mesmo e refletindo sobre o seu estado existencial, percebendo como eles estão, percebendo a dinâmica da vida de cada um do seu povo que está ali agora, sendo oprimido, e que antes era algo maravilhoso que eles viviam na presença de Deus. Esse texto nos desafia a cantar, mesmo quando as coisas estão difíceis. E a gente vai aprender que lamentar, reclamar, chorar não resolve absolutamente nada. Eles estão à margem aqui do rio da Babilônia, e eles estão sentados, estão chorando com saudade de Sião. A expressão Sião é um jeito poético que faz alusão ao lugar de culto, de celebração, cujo entendimento havia entre o povo hebreu de que Deus ali habitava e Deus de fato ali estava para eles. E eles estão chorando. Percebam que nesse texto eles sentam para chorar, eles sentam para lamentar, eles sentam aqui talvez para murmurar, eles sentam para uma série de coisas que não resolvem o problema deles, mas eles não sentam aqui para pensar em uma estratégia, eles não sentam para planejar, eles não sentam para sonhar, eles não sentam para reagir, eles não sentam para orar, eles não sentam para cantar, porque eles estão tomados de tamanha tristeza. Eles se encontram no estado de extrema vulnerabilidade, e isso acabou tirando deles a capacidade de sonhar. Sonhos são como humus, adubo, que fertiliza a nossa esperança. E é essa esperança que nos mantém de pé, é essa esperança que nos mantém vivos, é esta esperança que nos dá a força necessária para acordar todas as manhãs, e por mais difícil que seja a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente tem força e confiança em dizer, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Assim, a experiência de cantar e de louvar, é possível sim essa experiência, mesmo no momento difícil que nós estamos vivendo. Aqui no texto, a turma lamentava, reclamava e chorava. E é uma lição que a gente pode tirar desse texto para cada um de nós. Não importa o momento difícil que nós estamos vivendo, não importa a situação que nós estejamos todos e todas vivendo, lamentar, reclamar e chorar não vai trazer solução para o problema, assim como não trouxe a solução para o problema daqueles que estavam no cativeiro. Por que eles não utilizaram esse tempo às margens dos rios da Babilônia para pensar o porquê eles estavam ali? Quais decisões erradas eles tomaram? Quais circunstâncias eles tiveram que viver? E por que eles estão vivendo aqui, agora no texto, nesta situação? O texto não revela pensando sobre o fato de estar ali, mas o texto vai revelar raiva, vai revelar sentimento de vingança, vai revelar nostalgia, o texto vai revelar melancolia, o texto vai revelar essa incapacidade de perdoar os inimigos, o texto vai revelar revolta e dor profunda. Percebam quantos sentimentos negativos são cultivados aqui, quando os próprios inimigos pedem para que eles tenham alegria, ou pedem para que eles cantem aqueles cânticos que eram entoados em Sião, quando eles estavam na terra de Israel. Eles lamentavam, choravam e reclamavam,
saiba, reclamar, lamentar e chorar não vai resolver o problema que você está passando. Não vai. Eu não sei qual é o tipo de problema, eu não sei qual é a situação, todos nós temos problemas, todos nós carregamos decisões para serem tomadas, e muitas delas difíceis. Muitos de nós trazemos com a gente problemas que são aparentemente insolúveis. Deus, Ele dá a força necessária para a gente vencer toda e qualquer dificuldade, e a prova é que você vai perceber nos textos do Antigo Testamento, mais à frente, e que Deus consegue libertar o povo, tirar o povo da escravidão da Babilônia. E a gente não pode esquecer que eles estão aqui nessa situação, porque desobedeceram a Deus, porque foram rebeldes ao Senhor, porque eles não entenderam que Deus queria um compromisso deles com o próprio Deus eterno, o Deus de Israel. Uma outra coisa que a gente pode tirar de lição desse texto, que nos faz pensar de que há motivos para cantar, é que a gente não pode substituir a dor e o desânimo por outros sentimentos negativos. Substitua a dor, substitua o desânimo por atitude de arrependimento e de quebrantamento. A gente não vai perceber aqui no texto, pelo menos nos versículos iniciais do capítulo 137, desse texto que a gente está lendo aqui, arrependimento ou sentimento de pensar sobre o futuro. O que eles estão fazendo aqui é remoendo o passado. O que eles estão fazendo é revisitando as suas memórias de dor. O que eles estão fazendo aqui na perspectiva do Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, teólogo, é que eles estão vivendo a sinfonia da dor. Eles estão aqui vivendo no texto algo que faz com que a sua alma cada vez mais fique abatida. A autocomiseração, o saudosismo, revisitando as memórias de dor, sempre o sentimento pessimista. Substitua a dor na sua vida, substitua o desânimo por atitude de arrependimento, de quebrantamento. O próprio Deus revelou lá em Isaías que Deus habita no alto, no sublime trono, mas que Deus habita também no coração do contrito para salvar, para vivificar. Deus habita num coração contrito, um coração sensível, um coração que está aberto a estar sempre na presença dEle. Essa turma aqui é gente que está vivendo o sofrimento e não há perspectiva de futuro, porque o sentimento toma conta de tudo na sua vida. Essa experiência desse povo é a experiência de muita gente. Talvez seja a sua experiência, você que nos ouve agora. Porque se a gente for olhar, esse povo está em um lugar em que eles não queriam estar. Eles estão exercendo uma atividade que eles não queriam exercer. Eles estão aqui agora vivenciando uma situação que eles não queriam vivenciar. Quantas pessoas estão hoje na posição que estão e que não queriam estar? Quantas pessoas hoje estão vivenciando uma realidade de vida que não queriam viver essa realidade? Quantas pessoas hoje estão desconfortáveis com o estado e o momento de vida que estão ali vivendo? Uma situação semelhante à turma aqui, que está cativa, que está aqui descrito no texto. Deus, Ele nos ajuda a superar toda e qualquer situação que nós estamos vivendo. Se você olhar bem o verso de número 4, eles vão dizer: como poderíamos cantar as canções numa terra estrangeira? Vejam só, como eu posso cantar na situação que eu estou vivendo? Como eu posso ler a Bíblia se minha alma está angustiada? Como eu posso orar se eu não tenho paz interior? Como eu posso ajudar pessoas quando eu preciso de ajuda? É esse sentimento que eles estão cultivando aqui. Na verdade, o que ocorre aqui é uma espiritualidade que eles estão vivendo, que é uma espiritualidade geográfica, diríamos assim. Porque eles estão condicionados a cultuar a uma situação específica,
a um momento específico, a um lugar específico, a estrutura específica. Se essas condições não me são favoráveis, então eu não posso cantar, então eu não posso adorar. Aqui vem um alerta para a gente. Se a gente for esperar todas as condições das nossas vidas serem favoráveis a nós para adorar, para cultuar, para sentir Deus, para nos derramar na presença dEle, a gente vai ter um comportamento semelhante aos que estão aqui. Como posso? Como eu posso? Como eu posso? Eu entendo esse verso número 4 como uma desculpa para tentar camuflar o estado que eles estão vivendo de desânimo, a distância que eles estão de Deus, a falta de compromisso com Deus que eles tanto serviram e amaram, e cantaram e entoaram louvores. Desculpa como essas que a gente vem dando sempre. Não, eu não posso fazer isso por essa situação, eu não posso tomar essa decisão por causa disso, eu não posso reagir dessa forma porque isso vai trazer isso. Ei, esse texto está dizendo que há motivos sim para cantarmos, mas há motivos para cantarmos quando a gente começa a desenterrar o passado e as lembranças amargas e não permitir que isso interfira no nosso presente e tampouco no nosso futuro. Eles estão desenterrando aqui situações amargas, de dor e difíceis. Mas essas situações amargas, percebam bem, não são capazes de produzir um novo jeito otimista de caminhar, de persistir, de estabelecer uma conexão com Deus, uma nova conexão com Deus. Pelo contrário, tudo isso que eles estão cultivando, revisitando, está trazendo para eles cada vez mais dor, angústia, nostalgia, melancolia, mágoa e sentimento de vingança e dificuldade para perdoar. A vida, ela passa muito rápido. A vida é super curta, a Bíblia diz. A Bíblia relata sobre isso. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. Nós temos uma única vida e a vida passa muito rápido. Para a gente ficar cultivando sentimentos ruins, mágoas, lamentando, desejando o mal para os outros. Por que eles não conseguem cantar? Não conseguem cantar porque cultivam mágoas, revisitam memórias de dor. Eles não conseguem cantar porque eles não conseguem perdoar. Eles não conseguem cantar aqui, eles desistem de cantar porque eles vivem espiritualidade que é condicionada a um espaço, a um local, a uma hora, a um momento específico. Eles não conseguem aqui cantar porque eles não conseguem olhar para Deus fora da estrutura religiosa de Israel, como se Deus tivesse condicionado às formatações humanas. Eles não conseguem aqui cantar porque a expectativa não corresponde à realidade. Eles têm uma expectativa, eles carregam uma memória e um jeito de como deve se portar diante de Deus e como Deus deve se portar diante deles. E a realidade que eles estão vivendo não corresponde com a memória, com o ideal que eles têm. Eles precisam se adaptar e conciliar esse mundo do ideal com o mundo do real. Às vezes carregamos o sofrimento porque nós temos um ideal de vida, um ideal de estrutura de família, um ideal de vida profissional, e quando tudo isso não é correspondido, a gente vive amargamente a vida. Esquece esse ideal que você tem, porque só existe esse mundo, esse universo na sua mente, na sua cabeça, e passe a encarar o mundo das realidades, o mundo real, e no mundo real a gente sofre sim, passamos momentos de dores, sim, as dificuldades batem a nossa porta, sim, mas Deus é que nos dá força para superar cada uma delas. A nossa espiritualidade deve ser uma espiritualidade além do templo, além da figura do sacerdote, além da estrutura geográfica de um espaço. Você tem que perceber, por exemplo, agora nessa pandemia, você não está podendo vir ao templo, você não tem acesso direto ao seu pastor, você não tem ali presencialmente estado
nos cultos, nas celebrações, e agora você precisa gerenciar a tua vida espiritual. Você precisa se alimentar, você precisa orar e ter a disciplina de ter o seu momento de solitude com o Senhor. Parece que a turma aqui não está conseguindo ter essa disciplina. Parece que eles não estão conseguindo viver essa dimensão de uma espiritualidade que supera o sofrimento, a dor e as instâncias reais da vida. Pode sim cantar, você pode cantar, nós podemos cantar. A turma aqui fala de felicidade, eles falam de felicidade, mas quando eles falam de felicidade por experimentar o sentimento de vingança. Confira comigo o verso de número 8, já no finalzinho, ele vai dizer assim o texto: feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez, falando à Babilônia. E depois o verso 9 continua dizendo: feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Está explicado por que não podem cantar, não conseguem cantar. O coração está obscuro, cego, porque não consegue perdoar. O coração está ressequido e duro para olhar para a vida com otimismo. A sua alma agora está distante da proposta do que Deus tem para cada uma dessas pessoas. Veja o que o texto está falando. Eles, quando falam de felicidade, eles falam de felicidade carregado de sentimento de vingança. Eles não falam de felicidade quando estão sentados às margens dos rios da Babilônia. Eles não criam estratégias, às margens do rio da Babilônia, não planejam, eles não cantam, eles só lamentam e eles só choram. E tem aqui a incapacidade de perceber o que eles têm, que é a mesma dificuldade que todos nós temos, que eu tenho, que você tem. Essa dificuldade de perceber as coisas que estão no nosso entorno, que são positivas a nós. A gente só olha, ou tem um hábito primeiro de olhar para as coisas que nos faltam. Há motivo sim para cantar, quando a gente olha para a nossa volta e percebe que existem coisas importantes e boas que estão chegando a nós. Eles não estavam no deserto, isso é um ponto positivo. Estavam cativos, mas eles estavam às margens de um rio, vida, que produz vida. Eles estavam com sombra, porque os salgueiros que lá havia, olha só, eles estavam aqui desfrutando de coisas, e eles nem percebiam isso, porque ficavam olhando o que faltava. Eles tinham água, ambiente de vida, eles tinham sombra, eles tinham liberdade, olha só, eles tinham liberdade para cantar, para louvar, para tocar seus instrumentos, para celebrar a Deus, para aliviar a dor e a alma, cantando, exultando. Alguém já disse que música é manifestar os diversos afetos da alma mediante o som. Olha, eles poderiam fazer isso cantando, louvando, celebrando a Deus, mas eles resolveram não fazer isso. Resolveram cultivar sentimentos negativos. Você já olhou para aquilo que você tem? Lembra um pouco a história do Robinson Crusoe, o náufrago, estando em uma ilha, faz uma lista imensa das coisas que ali estão faltando, mas depois ele cai em si e ele percebe que existem muitas coisas que ele tem, que são positivas, e cada coisa que falta, ele tem uma outra que substitui. E assim também reflete a nossa vida. Quantas coisas você tem buscado e olhado de forma pessimista? Está me faltando isso, está me faltando aquilo, está me faltando essa coisa, está me faltando essa. Pense agora nas coisas que você tem, porque eu tenho certeza que quando você pensar nas coisas que você tem, uma palavra vai descrever o que você sente: contentamento. Contentamento. Você vai perceber que Deus tem cuidado de você. E que muita coisa que você tem reclamado, só tem reclamado porque você não tem olhado as outras coisas que você já tem. Há sim motivos para cantar, porque só lamentar e reclamar não vai ajudar a resolver nada. Substituir a dor e o desânimo por atitude de arrependimento e de quebrantamento vai nos levar a cantar.
olhar para as coisas que nós temos e não somente para as coisas que nos faltam. Perceber que a nossa espiritualidade, ela não deve ser geográfica, estando ali concentrada em um lugar, em uma pessoa específica. Você poderia, por exemplo, pensar em Daniel. Daniel foi levado também cativo para a Babilônia. Mas veja a reação do Daniel. O Daniel se tornou notável, destacado ali naquele lugar, porque ele se manteve fiel a Deus, firme no Senhor. Teve dificuldade? Sim. Foi lançado numa cova de leões. Mas perceba que Deus cuidou do Daniel. Deus esteve com ele na própria Babilônia, e Deus não iria abandonar o seu povo. No entanto, são sentimentos diferentes dos povos, das pessoas que estão aqui cativas e do Daniel. Também a gente pode olhar para o Novo Testamento. Veja o exemplo de Paulo e Silas, lá em Atos, no capítulo 16, verso 25, eles cantando, louvando ao Senhor, preso, os pés ali em cadeia, as suas mãos também presos, e louvando, cultuando, exaltando ao Deus eterno. Quantas coisas nós temos difíceis na nossa vida, mas nós não podemos deixar de cantar, de exultar e de celebrar. Não podemos pendurar os nossos instrumentos que nos levam a expressar a nossa alegria e devoção ao nosso Deus. Há sim motivo para cantar. Você que começou hoje participando com a gente desse culto, você que ao longo dos meses e dos dias tem achado que você não tem motivo para cantar, tem sim motivo para cantar. Quando a gente começa a olhar a vida na perspectiva de Deus, na perspectiva do Senhor, Deus é grandioso e Ele não está alheio ao sofrimento humano. Ele não está como espectador olhando o seu sofrimento, o nosso sofrimento, não. Deus, Ele é sensível a nós, Ele vem a nós quando a gente arrependido clama e pede: Deus, socorre-nos, Deus, alimenta a nossa fé, Deus nos traz esperança, Deus não me deixa perder a capacidade de sonhar, Deus me ajude a ter contentamento, viver essa dimensão do contentamento na minha vida. E aí sim a gente começa a louvar e a celebrar. Não sei o que você tem passado, não sei qual a sua dificuldade, não sei qual a sua tristeza. Talvez você está vivendo uma realidade que você acha que não tem saída, assim como o texto vai descrever as pessoas aqui. Mas eu sei de uma coisa: Jesus te ama. Ele nos ama e Ele não nos desampara. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus nos liberta. E você pode hoje mesmo cantar, e esses sentimentos do passado que te assombram, essas memórias tristes que você coleciona e revisita com o passar do tempo, deixa isso para lá. Olhe para o presente, o Deus que está ao seu lado. Olhe para o futuro, caminhando com Jesus. Se você tem uma experiência ruim, negativa, que te afetou, que te gerou traumas, que te deixou marcas, Jesus pode te curar. Ore comigo agora. Confessa para o Senhor o que você sente. Fala o que está na sua alma. Fala o que te aprisiona e que não te deixa cantar e louvar. Ore comigo. Deus, a palavra que nós lemos, ela nos desperta e nos faz pensar que a vida, por mais difícil que ela seja, a gente não pode ter uma visão pessimista, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Quantas pessoas nos ouviram agora, e outras que ouvirão, e se identificaram com esta mensagem deste salmo. Quantas pessoas estão dizendo: é verdade, eu não posso mais cantar, eu não consigo cantar. Quanta gente está dizendo: eu fui ferida, eu fui machucada, inclusive muitos podem dizer, dentro da própria religião, da própria igreja evangélica. Quanta gente está dizendo: mas eu era desse jeito, mas agora eu não consigo ser.
Quanta gente, Deus, tem revisitado suas memórias de dor, de tristeza, e tem mergulhado numa sinfonia de dor todos os dias. Vem, Espírito Santo, agora curando cada alma ferida, cicatrizando as feridas abertas agora, aqueles e aquelas que por causa da dor têm dificuldade de perdoar. Deus abençoa aquelas pessoas que são inconformadas com o estado de vida. O emprego que eu tenho não é o emprego que eu queria ter, a família que eu estou não é a família que eu queria estar, a situação que eu estou vivendo agora não é a situação que eu queria viver. Assim como este povo descrito no texto, Deus os ajuda, cada uma dessas pessoas, a perceberem que o mais importante de tudo é o Senhor Jesus na nossa vida, que nos ajuda a vencer todas as dificuldades e adversidades que surgem a nós. Deus, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda as pessoas que nos ouvem agora a superarem todas as dificuldades que têm vivido e que apertam o peito e que as fazem chorar, lamentar, nostalgicamente, melancolicamente. Deus, cuida de cada uma dessas vidas. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e dê uma semana feliz e cheia de paz.